Opa, de volta aqui. Prometo que já está chegando nos cálculos, né? Também já quero que chegue logo nele lá. Bom, tem as equações do regime de escoamento. Então, para esses escoamentos livres, avalie essas características aí, mas no final é para chegar à função, né, ao qual está seu escoamento. Então, ele está em função lá do raio hidráulico e de um determinado ângulo lá, né, do nosso sistema. Não sei se já passou a imagem, mas a gente vai ver um pouco sobre ela lá. Nisso a gente vai ter a velocidade em função do raio hidráulico e da declividade. Tá todo mundo ouvindo bem aí? Tá certinho aí? Sim. Tudo certo. Beleza, então. Deixa eu voltar aqui para... Bom, então a gente vai ter a velocidade em função do raio hidráulico e da nossa declividade. Quanto mais declivoso, eu acho que eu já falei isso com vocês em hidráulica 1, né? Então, imagine, tá meu escoamento aqui e tá com essa declividade, ele tá com a velocidade. Aumentei a declividade para uma mesma vazão, a velocidade aumentou. Aumentei mais ainda a declividade, pronto, tá muito rápido, né? E a gente vai ter também os critérios de velocidades permissíveis, né, em tubulações, tensão trativa, entre outros aspectos que a gente vai ver mais à frente, e vocês vão ver a importância disso em relação ao esgoto. Ah, porque a gente não via isso em abastecimento de água, né? Claro que a gente propunha lá uma velocidade mínima de 0,6 metros por segundo e uma velocidade máxima também. Então, por que a gente tinha velocidade mínima e máxima para tubulação e abastecimento de água, né? Então, a gente tem algumas características na água lá que vocês deveriam propor isso. Velocidade muito alta, imagine que isso chegasse numa curva lá, em algum lugar, iria causar um choque bastante elevado. Se você tivesse uma válvula e tivesse que interromper, um choque muito brusco causaria uma sobrepressão bastante alta. E a mesma coisa vale para esgoto, só que a gente vai ver outro conceito interessante. O que é que esgoto tem diferente do que tinha de água? Agora a gente pode ter partículas lá, né? A gente pode ter acúmulo de materiais, a gente pode ter desde areia. Então, não sei se alguém já limpou em casa aqui alguma vez, né, com pano de chão, e joga no vaso sanitário a água que fica do chão. Então, daqui a pouco vai areia para sua rede, né? Tá indo um pouco de areia dos pés. Imagine que você chegou da praia e tá limpando a casa, né? E joga no vaso sanitário depois. Então, isso pode estar indo para a rede. As próprias fezes, apesar que a gente vai ver algum momento mais para frente que o Eduardo falou lá, né? Que tanto tá nas fezes, mas não é bem isso, não. A maioria dilui, né? E a porcentagem de partícula que vai ter é bem pequena, mas a gente vai ter alguma sedimentação referente a isso. E a gente não quer que fique acumulada na rede, né? Então, se sua rede começar a ser obstruída por essas partículas, ela deixa de funcionar, vai perder a capacidade da sua rede. Então, se ela perder a capacidade, seu projeto está inadequado. Então, a gente vai ter essa tensão trativa para você garantir que não gere zonas de acúmulo lá de matéria orgânica, de sedimentos, qualquer que seja, entende? Porque isso vai gerar uma zona propícia à atuação de bactérias que agem na ausência de oxigênio. E essas bactérias, elas ao degradar matéria orgânica, elas geram gases que vão para o topo da tubulação e isso começa a comprometer sua tubulação, a ação desses gases, né? Eles começam a corroer aqui a sua tubulação. Então, a gente vai ver um pouco mais à frente essas características e o porquê de ter cada uma delas. Bom, aí são algumas coisas que a gente já viu. Velocidade, aí vem por Chase, que depois para naquela equação de Manning, né? Então, a velocidade, tipicamente, a gente vai utilizar aí velocidade pela equação de Manning. 1 sobre N coeficiente de rugosidade de Manning, raio hidráulico a 2/3, declividade elevada a meio. E aqui embaixo vocês têm, quando a gente aplica a equação da continuidade, a equação de Manning, substituindo V por Q sobre A, né? V é igual a Q sobre A quando passa para cá, e esse A, no caso da gente, é a área molhada. Então, o que vocês vão ter que obter é essa área molhada, raio hidráulico e declividade do sisteminha. E a gente vai ver o porquê é difícil, né? Seria algo tão simples de fazer, mas não é tão simples, não, porque tem algumas complicações que a gente vai ver mais à frente.
Bom, aí tem a equação da velocidade aplicada à equação de Manning. Não vou ficar me atendo muito nisso não, que a gente já viu. Isso aqui que vai ser algo importante, ó. Parece uma figura simples, né? Mas essa figura aqui vai ser fundamental para quando vocês estiverem projetando aí o sistema de esgoto e quando a gente utilizar a planilha que eu vou passar para vocês. O que acontece, né? A gente vai ter que calcular esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Esse ângulo, ele tá ligando o quê? O centro aqui da sua tubulação, né? Até onde tem as lâminas de água da gente, do esgoto que está passando nessa sua rede. Se ele está abaixo aqui do eixo da tubulação, você vai ter ele dado aí por essa parte aí, né? D0 dividido por 2. Se ele for superior, então vocês veem que o ângulo, ó, ele pega toda aquela parte ali, né? Vocês veem ali, ó, que ele é daquela parte que está desse Vzinho que forma, então a parte inferior, né? Então a parte inferior desse Vzinho, esse vai ser o ângulo formado. E o que eu vou passar para vocês na planilha é como vocês calcularem isso automaticamente. E para isso a gente vai ter usar uma macro no Excel para calcular esse ângulo, né, da nossa tubulação. Depois a gente vai ver mais à frente, mas é bem interessante. Vocês vão ver como obter ele. Ali tem como calcular, né, tudo certinho. Só que, né, muitos engenheiros não têm isso que eu vou passar para vocês. A maioria das pessoas nem tem, usa software que às vezes coloca lá de qualquer jeito e só sai o resultado, né? Então não sabe avaliar o resultado. Aqui a gente vai tentar fazer por partes. Vocês vão ver cada uma das características e o que vocês vão estar projetando quando eu passar essa planilha para vocês. Mas tem esse método aqui, adimensionais, eu vou passar para vocês e é o que a gente vai fazer hoje no Excel rapidinho, né? Basicamente, ele vai relacionar a equação de Manning com algumas outras variáveis que a gente tem de interesse. Então, através de valores que a gente consegue obter, a gente obtém outros de interesse, né? Normalmente diâmetro que a gente deseja, velocidade, vazão. Então, a gente vai correlacionar duas variáveis com valores padrões. Então, o Brasil costuma fazer muito isso, pegar valores tipicamente utilizados, fazer comparações, né? E replicar para uma outra situação. E tem funcionado, então por isso que muita gente utiliza, né? A gente vai ter esse método aí, levando em consideração esses aspectos, eles fazem essas relações. Eu não vou ficar falando de cada uma delas, depois se vocês quiserem olhar, eu vou direto para o que efetivamente vai estar importando para vocês aqui, né? No que a gente vai estar fazendo. E se resume a isso aqui, ó. Então imagine que eles pegaram nessas tabelas, então eu vou tentar ampliar aqui, ó. E você tem esse valor aqui adimensional, Q vezes N dividido por D a 8 terços vezes declividade elevada a meio. Então aqui, ó, a gente já tem valores padronizados dele em relação à diferença de altura de Y sobre D. Quem é Y? É a altura da sua água dentro da tubulação. Então imagine que isso aqui é minha tubulação, eu tenho água até esse nível, então meu Y é essa altura aqui, né? Até o nível d'água, da parte inferior aqui da tubulação até onde está a água, é o Y. E o diâmetro é o total aqui, né? Então a gente tem isso aqui como se fosse o diâmetro. O Y sobre D é justamente isso, essa relação aqui entre a altura do nível d'água na tubulação e o diâmetro. Por que fazer isso, né? Porque o raio hidráulico, área molhada, todas as outras características, ela não vai ser da tubulação completa, né? Se fosse da tubulação completa, a gente saberia bem facilmente. Ela vai ser uma determinada porcentagem dessa tubulação. E aí vocês têm que calcular essas partes. A planilha que eu vou ensinar vocês, mas em algum momento, ela vai calcular isso de forma mais automática. Aqui é algo um pouco mais manual, né? E a gente vai ver aí. Bom, basicamente a gente tem essa relação Y sobre D, vamos dizer. Então imagine que você quer lá que sua tubulação ela ocupe no máximo 75% desse diâmetro aqui, ó. Então suponha que ele tem 1 metro de altura e eu vou querer ocupar desses 1 metro, eu vou querer ocupar 0,75, entende? Então eu vou ter o quê? 0,75 dividido por 1. Então isso aqui vai dar 0,75, né? Então 0,75 eu venho nessa tabela aqui, ó, e procuro, cadê ele?
Então, 0,75 está aqui na segunda coluna onde tem Y sobre D aí. E você vai achar que o valor é 0,2797. Você está dizendo que aquele número adimensional ali, ó, Q vezes N, dividido por D é 8/3, vezes declividade elevado a meio, é igual a esse 0,2842. A ideia é fundamentalmente essa. É você obter, através de uma relação que você deseja, né? Que esse Y sobre D atenda essa característica de 75%, ele é igual a esse valor padrão que você já tem. Através disso, se você já tem a declividade, se você já tem a vazão e se você já tem o coeficiente de rugosidade de Manning, você obtém a outra variável que tem ali, né? Você pode obter esse Y aqui no caso, pode obter o diâmetro, o que seja. Nesse caso, o de cá pode obter o diâmetro, né? Com essas variáveis aí. A gente vai ver, o exercício é bem usando essas tabelas, a gente vai ver como funciona. Tem diversas, umas são para obter a velocidade, outras para obter vazão, você pode obter diâmetro, entre diversos outros aspectos aí. Bom, aqui, ó, o que eu falei, a tubulação de esgoto, você não deseja que ela esteja completamente cheia, né? Então, alguns botam essa vazão máxima aí de 0,94. Os que eu vejo normalmente botam até 0,75, né? Velocidade máxima ali de 0,81 para essa relação de Y sobre D, né? Entre outros. E aí eu trago os exercícios, né? Então, finalmente, né? Que vocês gostam de ver algum número no negócio. Já estava demorando demais, desculpa aí, né? Mas me empolguei, eu acho, falei mais do que deveria. Vou passar aqui para o exercício. Eu fiz aqui, né? Tá compartilhando minha tela aí para vocês, né? Do Excel? Sim, professor. Sim, professor. Tá. Bom, beleza. Então, a ideia aqui de vocês é utilizar esse método aqui mais simples, né? Para obter alguma variável de interesse. Então, eu vou botar aqui na questão 1. Eu já tinha feito antes, né? Para testar. Deixa eu apagar, né? Então, o que é que vocês têm aqui, né? Eu achei que ficou mais dinâmico eu fazer assim no Excel. Então, aqui tá as variáveis, né? Eu já coloquei aqui. Então, lembre-se sempre de colocar as unidades. Era uma dificuldade que eu sentia na planilha de vocês, ó. Muitas sem as unidades, entende? Isso vai dificultar depois vocês para saberem do que você está tratando, se você não coloca a unidade deles. Então, é bem importante colocar a unidade. Tem colegas que ele já coloca para aqui, ó, no valor, sair direto o valor da unidade. Tem forma de fazer isso no Excel também, se quiserem pesquisar, né? Mas beleza. Então, eu vou colocar aqui essa vazão 0,0025, diâmetro 0,15, o N, coeficiente de rugosidade de Manning, que vocês pesquisaram lá para aquele canal que vocês fizeram, e eu acho que era esse valor também de 0,013, que era o concreto, né? Declividade de 0,01%. Então, 0,01 metro por metro, né? Desculpe. Então, quem é essa declividade em porcentagem, se quiser escrever, né? É igual a 1%, você vai multiplicar esse valor aqui por 100, né? É porque às vezes vocês vão encontrar declividade em porcento ou até por 1000, viu? Então, quando ele bota aquele símbolo da porcentagem, tem um símbolo da porcentagem e duas bolinhas embaixo, ele quer dizer por 1000, né? Então, no caso aqui, se tivesse por 1000, vocês teriam que fazer vezes esse número de 1000, né? Ou se ele te dá uma porcentagem por 1000, você tem que dividir por 1000 para achar em metro por metro. Nos nossos cálculos, tipicamente, vocês vão utilizar ali em metro por metro. Beleza. Cadê o que é que ele pede aqui? Conduzindo. Bom, ele quer que vocês determinem a altura da lâmina de água num tubo cerâmico conduzindo esgoto sanitário e pede para usar essa tabela. Essa tabela aqui para vocês, ó, tem que Q vezes N dividido por D elevado a 8/3 vezes declividade elevada a meio
é igual a um determinado número adimensional. Então, vamos escrever essa fórmula aqui, né? Isso aqui vai ser igual, então, abrir parênteses aqui 2 vezes, vazão, que é minha vazão, 0.0025, vezes o N, que é um N, 0.013, dividido, sempre bota os parênteses bem certinho, porque às vezes o que dá errado é isso aqui. Ele pede o diâmetro, então o diâmetro tem que estar em metro ali, né? Elevado. Então, elevado no Excel, para quem não usou ainda, é esse chapeuzinho aí, né? Diâmetro elevado a 8/3. Vou botar aqui para ficar bem detalhado, para quem quiser replicar lá depois, né? Vezes a declividade, cadê a declividade? Em metro por metro, elevado a meio, né? Então, se vocês verem os parênteses, cada um deles apresenta uma determinada cor, né? E quando ele fecha, ó, ele mostra o qual deles ele está fechando. Então, agora eu fechei o total e agora o preto fechou o último, né? Quer dizer que ele fechou tudo ali. Então, eu obtive esse valor aqui, 0.0512. Aí vocês vêm aqui, ó, o que foi que eu fiz? Essa conta que tem na segunda coluna, né? Q vezes N dividido por D, 8/3 vezes I elevado a meio. Eu venho nessa coluna e procuro esse valor aí, 0.0512. Ah, achei aqui entre 0.0497 e 0.534, né? Vou adotar aqui por essa tabela 15, como se fosse esse valor aqui, ó, de 0,28, esse valor do 0.0534. Então, vou dizer que é 0,28. Bom, obteve esse valor de 0,28, isso aqui é igual a y sobre d. Então, beleza. Se eu tenho o valor de d, né? Então, d está no denominador. Para eu obter, vou obter y em metro, aqui primeiro. Para eu obter y, basicamente eu tenho que pegar esse valor de 0,28 vezes o diâmetro de vocês, que é 0,15, né? Professor, Oi. ali no do y sobre d ali, como é que tu chegou que é 0,28? Desculpa, eu não peguei essa parte. Tá vendo essa tabela aqui, 14.15? Sim, tu usou a função ali, né? Tá vendo que tem Q vezes N, D elevado a 8 vezes I elevado a meio? Eu coloquei esse valor, ó. Vocês têm a vazão, vocês têm o N de money, vocês têm o D e vocês têm a declividade. Eu só substituí esses valores nessa função. Ah, tá. Quando você substitui tudo, você vai achar um valor. Você procura, dentre esses valores aqui, ó, que já são valores calculados para isso. Então, para essa função aí, tá vendo? Você procura nesse da segunda coluna aqui, ó, segunda e quarta coluna. Tem a segunda e a quarta coluna com esses valores desse adimensional. Você procura ele, o valor próximo a esse que você achou. No caso, eu achei aqui, ó, onde tem 0,28, tá vendo? Sim. Sobre D, onde tem 0,28, o valor dele é 0,0534. Tá conseguindo ver aí? Tô, sim. Então, esse é o valor superior mais próximo desse 0,0512. Tá vendo? Ah, entendi. Então, como ele é o valor mais próximo, eu adotei esse de 0,0534. Poderia fazer a integração, mas iria ficar um valor aí entre esses dois, entre 0,27 e entre 0,28, né? Mas um valor maiorzinho aí de 0,28. Beleza. Que é 0,28 e eu quero achar na questão, ele pede o y, né? E eu sei que y sobre d é igual a esse 0,28. Eu só tenho que multiplicar o diâmetro aqui pelo 0,28 vezes esse valor que a gente achou do adimensional da gente e vocês encontram o valor de y. Então, esse y aí deu 0,042 metros, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Se eu dividir y sobre d, eu só vou fazer aqui para ver se fica mais claro, né? Ele dá exatamente esse 0,28 aqui, tá vendo?
dividir um pelo outro e ele deu esse valor. Então, quer dizer que na sua tubulação, a água vai estar nessa altura aqui, ó, sua tubulação ali tá com aquele diâmetro. Deixa eu ver se com esse valor aqui fica mais fácil de ver, né? Em milímetro. Deixa eu botar em milímetro para ver se fica mais fácil de vocês visualizarem. De metro para milímetro, eu multiplico por 1000, né? Sim. O Excel permite aqui levar para... Então, o que é que acontece? Ó? Naquela tubulação que tem 150 milímetros de diâmetro, então, ela tem 150 milímetros de diâmetro, a altura do esgoto nela, ela vai estar em 42 centímetros. É isso que está querendo dizer para vocês, entende? Ela vai estar ocupando até a altura de 42 centímetros da tubulação. Consegue visualizar? Sim. Beleza. Era mais ou menos isso. Depois tem a questão 2. Vou tentar apagar aqui também. 42 centímetros ou milímetros, professor? Ou milímetros, desculpe, eu multipliquei por 1000. Aqui tem milímetro. Se eu falei centímetro, errado. Beleza. Milímetros que eu multipliquei por 1000, tá vendo? E aqui, ó. Não, tranquilo, não. Eu vi o que o senhor falou ali, eu falei, ué. Não, mas é tranquilo, valeu aí, professor. Pode seguir. Sim. Bom, o exercício 2 aqui, ele dá o y 0.045. Vou tentar ser mais rápido aqui. Às vezes perde mais tempo do que o N. Mas eu prometo que a planilha de esgoto mesmo vai ser muito massa. Essa aqui é simples, né? 0.01. A mesma coisa, isso aqui. Extensa aí vezes 100. Está quase acabando o negócio. Vou tentar adiantar aqui. Bom, a gente tem Y e a gente tem D, né? Então, vocês já fazem direto, ó. Y dividido por D. Então, eu fiz Y aqui dividido por D e achei esse valor de 0,3. 0,3, vocês veem nessa tabela aqui, ó. E cadê meu Y sobre D? Cadê? Y sobre D igual a 0,3, está aqui, ó. O valor de Y sobre D igual a 0,3 é esse 1.5132, né? Então, eu digo que o valor da função é 1.5132 que eu falei, né? 5132. Beleza. Só que o que ele quer no exercício é a vazão. Só que agora, ó, o que é que vocês têm aí? Não sei se dá para visualizar, né? Essa fórmula aqui, ó. Q vezes N dividido por Y elevado a 8/3 vezes I elevado a meio. Vocês têm essa equação. E eu tenho que tudo isso é igual a esse valor de 1.5132, que a gente obteve através dessa relação de Y sobre D aqui, igual a 0,3, né? Deixa eu voltar nela aqui. Y sobre D igual a 0,3, ele deu 1.5132. Ok. Deixa eu voltar agora, tirar do zoom, né? Bom, se eu tenho que o valor do adimensional aí é 1.5132, o N de mãe eu tenho, o Y eu tenho também, e eu tenho a declividade. Resultado que eu consigo obter a vazão, já que eu tenho todas as outras variáveis. Como é que a gente obtém essa vazão, né? Eu só tenho que replicar ali, ó. Se eu quero obter a vazão, eu tenho que isolar aquele termo da vazão, né? O Y elevado a 8/3 vezes o I elevado a meio, ele está no denominador. Quer dizer que ele passa multiplicando para cima, né? No outro lado. Então, eu vou ter o quê? Isso aqui é igual a Y elevado a 8/3. Deixa eu subir aqui. Y elevado a 8/3 vezes a nossa declividade. Cadê ela? Elevada a meio, né?
vezes o nosso número adimensional, esse 1.5132, não é isso? Tudo isso dividido pelo N, o número de money. Então, eu vou dividir tudo isso aqui pelo N de money. Achei essa vazão aqui, ó, 0.0030 metros cúbicos por segundo. Transformar isso para litro por segundo para ficar mais fácil de ver, né? Então, isso aqui vezes 1000, 2,98 metros, litros por segundo. Então, uma garrafa de 2 litros, né? Mais uma Pepsi de 1 litro, 3 litros aí quase, passando por segundo de esgoto nesse trecho, entende? É isso que ele está querendo dizer para vocês, ó. E ele está ocupando ali, ó, aquela parte de 45 milímetros dessa rede de 150. Então, ele está ocupando essa altura, entende? Só que quando vocês tratam esgoto, depois vocês vão, eu quero ocupar até 75. Só que o diâmetro mínimo de esgoto vai ser esse aí, ó, de 150. Por isso que vocês sempre vão ver ele aí, ó, de 0,15. Vocês vão ter esse diâmetro mínimo de esgoto. Para drenagem, vai ser de 300 milímetros, entende? Vocês vão ter que atender esses critérios mínimos aí. Exercício 3, vou fazer ele aqui também rápido, né? Eu acho que o exercício 3 é meio parecido com 1, né? Então, eu vou tentar agilizar aqui copiando a fórmula. Deixa eu ver só se está igual, né? QDN, II, função, tabela. Professor, mas nesse caso a gente está calculando meio solto, tá? É aquilo que a gente já tinha conversado, né? No projeto aí a gente vai ter os parâmetros, né? Por exemplo, você vai pegar uma cidade ali, já vai ter porque tá calculando ali quanto a tubulação para ter tantos litros por segundo, mas é muito mais complexo que isso, né? Nessa Sim, tabela Excel a gente vai ter esse dimensionamento aí. sim, vai ter o dimensionamento todo. O que acontece Legal. é porque muita gente utiliza isso aqui para você ter uma base, entende? De algumas características do seu sistema. Isso aqui você usa também, só dimensiona com isso. Essa mesma coisa que a gente vai fazer na planilha bem mais automatizado, tem gente que fazia todo o sistema dele assim, ó. Com isso aqui, você sabia a vazão que ia passar, você ia nessas tabelas e obtinha as características dele, entende? Entendi. Isso aqui também é utilizado, só que você vai ter, imagine você olhar lugar por lugar aqui, né? Sim. Ir nessas tabelas e consultar o valor Trecho por dela. trecho, daí no caso. Isso, trecho, imagine você fazer isso para 1000 trechos. Então, Imagina. fica um pouco inviável. Quando a gente fizer a planilha, vai ficar mais automatizado, mas eu vou passar para vocês tudo que vocês podem fazer, né? Na falta de uma coisa, se não souber mexer na que eu vou passar na planilha, vocês vão fazendo por aqui também. Vocês já vão ter uma ideia boa do funcionamento do sistema. Eu Legal. copiei todos os dados ali do esgoto, só que aqui ele altera os valores, né? É porque as fórmulas continuam igual, viu? Por isso que eu copiei tudo. Então, o Excel é bom por causa disso também. As fórmulas eram iguais. 0.013, né? A declividade, cadê? Declividade aqui que altera. Ele botou 0.004. Ali já está em fórmula. Aí, ó. Eu nem vou fazer de novo, porque já está meio feito. A tabela é a mesma, né? Se a tabela é a mesma, obteve esse valor aí de 0.3071. Deixa eu só apagar essa parte final aqui. Vamos caçar esse valor aqui de... O nosso adimensional deu 0.3071. Então, o mais próximo dele aqui me parece ser esse 3083, né? Que está aqui, ó, na terceira coluna. Aqui 0,81 tem um valor de 0.3083. Me parece ser o mais próximo desse 3071. Então, aqui vocês escrevem 0.81, né? Que deu a relação Y sobre D. Então, meu Y sobre D deu 0.81. Agora eu só tenho que achar a altura da água que tem ali, né? Isso aqui vezes o diâmetro.
Então deu 1,62 metros. Então o que ele está dizendo é o quê? Dos 2 metros de diâmetro da sua tubulação, esse líquido que está escoando aí, ele está ocupando 1,62 metros dessa tubulação. É isso mesmo, né? Falta 1 minuto e meio aí, pessoal. Beleza, só faltaria a quarta questão. Deixa eu ver se dá para fazer ela rápido, né? No caso, os outros parâmetros, daí faz uma média e marjora, daí, professor? É isso mais ou menos que faz? Quais parâmetros que você disse? Não, eu digo, não é parâmetro. Se for pegar uma cidade maior, assim, um bairro, no caso, faz uma média e marjora ela. Isso? Para não fazer trecho por trecho. Não. Não? Você vai ter que saber, você tem que ter os diâmetros das suas tubulações, rapaz. Só que você vai ter que, a gente ainda vai aprender a calcular a vazão gerada em cada trecho, sabe? O que vai Entendi. diâmetros é bem a quantidade de líquido que você tem que escoar. E isso vai depender do que está drenando para aquele trecho. Então, a gente vai aprender a ter as taxas de contribuição. Lembra lá em abastecimento de água que a gente tinha uma vazão de projeto, a gente dividia a vazão de projeto por todo o trecho da tubulação e obtinha vazão em marcha, né, por metro de tubulação, não é isso? Sim. A gente vai obter uma taxa de contribuição linear, vamos dizer. É uma taxa de contribuição também por metro de tubulação, uma taxa de contribuição por área que a gente tenha. A gente vai conseguir calcular isso. E tudo isso vai estar na planilha. Só que essa vai ser uma das únicas coisas que vocês vão ter que fazer um pouco manualmente na planilha. Vocês vão ter que saber o que está chegando em cada trecho. Então, vamos dizer que um trecho recebe 3 contribuições. Né? Agora, eu acho que vai acabar o tempo. Se acabar aí, né? Que o Samir disse que faltava 1,5, eu acho. Se acabar, a gente continua na próxima aula. Mas se tiver 3 contribuições, vocês vão ter que somar essas 3, entende? Manualmente. Entende? Aquela